Olá, mais um vídeo e hoje eu vou fazer uma análise das 9 sessões com a paciente Júlia que acontecem na primeira temporada da série Sessão de Terapia. Para essa análise eu trouxe 3 livros que embasam os meus raciocínios. O primeiro é Inteligências Múltiplas, a teoria na prática, do Howard Gardner, que ele estudou e descobriu que existem 7 tipos de inteligências, inclusive a Júlia tem uma delas. Vou falar sobre. E como esse livro ele é um pouco mais técnico, eu trouxe esse outro dos reflexos à reflexão do Vanderlei Ribeiro Pires, porque ele traz o mesmo conceito de inteligência intrapessoal desenvolvido pelo Howard Gardner, só que de uma forma mais didática. Então eu vou ler um pouquinho do conceito para vocês entenderem esse tipo de inteligência que a Júlia tem, que tá belíssimo, assim, a forma como foi roteirizado. Trouxe também Lolita, do Vladimir Nabokov, porque este livro é citado em uma das sessões dela e ele é importante para a gente entender aqui um pouco da dinâmica do que aconteceu no passado dela. Então, eu fiz um vídeo de introdução sobre como eu vou abordar as análises desses 5 pacientes e nesse vídeo de introdução eu fiz uma análise sobre o vídeo de abertura dessa série, que é bem simbólico e que na minha interpretação pessoal conversa com o lado sombra, análogo ao conceito de inconsciente, mas o conceito sombra foi desenvolvido pelo psicólogo o Carl Gustav Jung. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá. Primeira sessão. Nesse primeiro episódio começa com a Júlia chorando muito. A minha primeira impressão sobre a Júlia é a de que ela consegue acessar as próprias emoções, mas ainda não aprendeu a lidar com elas. É como se ela tivesse trilhado um caminho que conhece parcialmente, mas que pensa que a única pessoa que tem o mapa é o Theo. A tristeza é uma das 5 emoções básicas. Quem assistiu ao filme divertidamente sabe do que eu estou falando. E, portanto, se foi selecionada, é porque serviu para a seleção natural da nossa espécie. Nesse primeiro episódio com a Júlia, eu fiquei me perguntando, se a tristeza já está impressa no nosso código genético, porque hoje a maioria dos pais são um pouco habilidosos em dar uma contenção, em permitir que sintamos essa emoção básica, para que assim, em consequência, possamos lidar com a tristeza sem recorrer a tantas fugas, por exemplo, sem associar que sentir tristeza tem que vir carregada de culpa, culpa por não sermos gratos pelo que temos. Muitas vezes eu vejo tristeza associada com culpa, E a Júlia é uma paciente que ela demanda cuidado e contenção. Para o psicólogo Winnicott, a contenção ela é similar ao cuidado que recebemos ou ao menos deveríamos receber dos cuidadores nos primeiros anos. Na contenção, o Theo ele tem que oferecer uma sintonia onde a Júlia sinta que pode expressar o que sente, elaborar e depois expandir para as relações fora da terapia. A Júlia pede por cuidado de forma indireta, o que não é nada incomum a adultos. Nesse primeiro episódio, ela tem uma fala que é assim, abre aspas, tô com frio, pensei em te pedir um casaco, fecha aspas. Ela tá falando pro Theo. Então ela é uma paciente que transfere o cuidado para fora, e se o faz é porque tem dificuldades em se oferecer. Normalmente é comum, demandarmos ali na relação com o outro o que não conseguimos nos oferecer. E aí, essa primeira sessão, ela me pareceu assim meio bêbada, porque tem uma hora que ela levanta e sabe quando fica difícil ali andar pelo consultório e ela tá de salto e ela sente dificuldade em encontrar as palavras, organizar o discurso.
Depois deita no sofá e ela diz, né, abre aspas, a minha cabeça tá explodindo, fecha aspas, como se estivesse ali meio de ressaca. E ela me pareceu ter receio de pedir por cuidado, né, então ela o faz indiretamente, porque parece que se ela pedir cuidado, talvez ela vai demonstrar que é vulnerável, sabe? Pode sentir que tá incomodando, não sei. Eu percebi que quando pessoas que só sabem pedir por cuidado de modo indireto podem inconscientemente se colocar em situações de risco como um meio para atingir um fim este que é conseguir cuidados. Então a Júlia, ela relata que teve uma noite horrível, mas que o Theo pode ficar tranquilo, que ela não vai vomitar no tapete. Lembram que eu falei lá atrás que se a pessoa pedir cuidado diretamente na cabeça daquela pessoa, pode parecer que ela vai incomodar ou que ela vai causar qualquer tipo de má impressão no outro, ou que vai afastar esse outro, enfim, as possibilidades são infinitas, não vou derivar muito. E aí, tá, né? E aí depois ela meio que testa o terapeuta, né, o Theo. E ela diz, abre aspas, e se eu vomitasse aqui? Fecha aspas. Como se testasse de fato, né, como ele iria reagir. Como se perguntasse indiretamente, né, abre aspas, olha, se você visse eu assim, eu ainda seria digna de cuidado? Fecha aspas. Foi mais ou menos o que eu senti ali no subtexto. E dentro do setting terapêutico, há uma repetição da mesma dinâmica, tanto a Júlia quanto todos nós temos fora, né? Então, fora do setting terapêutico, quando a gente entra, tem uma repetição da mesma dinâmica. Repetição essa que faz com o André, né? O André é o noivo atual. Então, ela sempre o testa, né? Será que ele vai querer casar com uma moça que passa a noite fora e que quase o trai? É como se ela pedisse por cuidado, mas que isso viesse de forma genuína. Se fosse um cuidado permeado de, olha, você sabe de quem você está cuidando, né? Eu posso te decepcionar. E aí? Você vai continuar cuidando de mim? Foi mais ou menos essa pegada que eu senti na Júlia. Então, ela demanda um cuidado, mas ela é um cuidado que ela quer que seja genuíno, né? Porque se não for, ela já consegue selecionar quem não está com ela por quem ela é. Em resumo, ela está buscando ser aceita. O Freud, em uma sacada genial, ele percebeu uma troca entre terapeuta e paciente que ele chamou de transferência e contra-transferência. Basicamente, a transferência é quando o paciente ele projeta experiências que ele já tem com pessoas, que ele já se relaciona lá fora, né, e as transfere para o terapeuta. E a contra-transferência é como o terapeuta devolve essas projeções do paciente. Existe um movimento que, não raro, pode acontecer no processo terapêutico, que é uma variação desses dois conceitos, que são a transferência e contra-transferência erótica ou erotizada. No caso da Júlia, ela desenvolveu uma transferência erótica pelo Theo, ou seja, ela tem desejos e fantasias sexuais pelo Theo. Fantasias essas que, quando ela as descreve, elas são bem elaboradas e com uma riqueza de detalhes. Porque a Júlia não é uma mulher rasa. A Júlia é alguém que eu diria que tem o que Howard Gardner chamou de inteligência intrapessoal, que é a habilidade de entender e nomear com bastante propriedade e assertividade o que ocorre no próprio mundo interno. Então, ele lançou esse livro para falar sobre os 7 tipos de inteligências. Eu trouxe esse, porque esse aqui é do Vanderlei Ribeiro Pires, que inclusive é um médico brasileiro, tá muito mais didático para explicar. Eu não vou falar dos outros 6 tipos de inteligências, porque não cabe, né, aqui no vídeo focado nisso. Eu vou falar para vocês mais ou menos como funciona esse tipo de inteligência, que é a habilidade intrapessoal, a inteligência intrapessoal, e que é um tipo de inteligência que a Júlia tem.
Então, a habilidade intrapessoal representa um conjunto de qualidades correlatas voltadas para nós mesmos. É a capacidade de ter acesso aos próprios sentimentos e saber orquestrá-los de forma harmoniosa, percebendo-se como um ser humano honesto consigo mesmo, que luta para ser competente e merece ser feliz. A inteligência intrapessoal, ou capacidade de gerenciamento das nossas próprias emoções, foi resumida em 4 aptidões fundamentais: autoconhecimento, autocontrole, automotivação e autoestima. E ele vai falar sobre essas outras 4 e eu vou acabar falando indiretamente sobre todas elas aqui no decorrer, quando for falando da Júlia, mas ela tem essa habilidade, a inteligência intrapessoal, extremamente, muito bem desenvolvida na personalidade dela. Achei interessantíssimo. Então, o Theo, ele desenvolveu uma contratransferência erótica pela Júlia. Sobre a transferência e a contratransferência erotizada, eu vou falar mais sobre quando eu for falar do paciente Breno, né? Já desde esse primeiro episódio, a gente já nota uma transferência erótica da Júlia. Agora, a contratransferência, que é como eu falei para vocês, que é como o terapeuta devolve uma projeção, né, que é a contratransferência erótica do Theo ainda não está tão clara nesse primeiro episódio. Então já dei logo um spoiler aqui. Então a Júlia é uma mulher muito sedutora e ela gosta do ato ali da conquista. Depois que ela conquista, até perde ali um pouco a graça. Talvez por isso ela teste o namorado o tempo todo. Ou talvez ela realmente só esteja buscando um vínculo genuíno e ela faz nesse teste, ela descobre que ela tá perdendo tempo e já parte logo pro próximo. Eu tive essa impressão porque, pelo que ela traz, parece um movimento que ela transfere da dinâmica da relação com o noivo e de outras relações anteriores, ela traz pro Theo. E depois de algumas sessões, essa minha percepção, ela se confirma na mesma dinâmica de transferência erótica com o Theo, que aí vai envolver o livro da Lolita, que vamos falar daqui a pouco. Já nessa primeira sessão, ela se declara e ela fala, abre aspas, você agindo como se não soubesse é humilhante para mim. Então é como se o Theo, né, ele frustrasse um pouco ali o jogo de sedução dela. E embora eu use um termo que parece pejorativo quando eu falo jogo, né, mas certamente é porque esse comportamento dela é assim em diversos ambientes fora da terapia. Eu reforço a mensagem que eu trouxe no primeiro vídeo de introdução. O que oferecemos ao mundo é um reflexo do que temos em nós. Tratamos os outros como nos tratamos por dentro. E na terapia há uma relação humana antes da relação de papéis analista e paciente. Portanto, vamos repetir a dinâmica que temos de relacionamento fora da terapia e vamos trazer para dentro do processo terapêutico. Sobre as fantasias eróticas da Júlia, tem uma frase que ela traz nesse primeiro episódio que eu acho interessante. Então, ela pergunta ao Theo, né, abre aspas, como eu faço para dar sentido para uma vida que só tem sentido com você? Fecha aspas. O Theo aqui, ele tem acesso ao mundo íntimo dela. E nesse primeiro episódio, ele não fala dele mesmo, ele não fala de si. Porque a pessoa central de uma análise é sempre o paciente. O terapeuta é como um instrumento. E explorar, portanto, essas fantasias da Júlia é uma parte valiosa do processo de jogar mais luz à sombra, como eu trouxe para vocês lá no primeiro vídeo de introdução. Ao mesmo tempo em que a Júlia não invade o espaço do Theo. Ela é cautelosa, ela não é invasiva. E no final, né, desse primeiro episódio, ela pergunta e afirma, né, na mesma frase. Ela fala, abre aspas, nosso tempo acabou, né, fecha aspas. Então, ao mesmo tempo em que a Júlia coloca também nesse movimento, também ela coloca nas mãos dele encerrar ou não a terapia.
Encerrar eu falo de tempo, tá, gente? Não encerrar de finalizar. Logo falar, tchau, Júlia, não quero te ver nunca mais. Não, não é isso, é encerrar aquela sessão daquele dia. E ela tem a sua resposta, né, a do Theo, que ele apenas diz, abre aspas, quer que eu chame um táxi? Fecha aspas. E ela recusa. É o tipo de cuidado que o Theo poderia oferecer, mas não era exatamente o tipo de cuidado que a fantasia dela ansiava. Vejam como o anseio é um cuidado e vejam como cada um espera um comportamento do que querem como cuidado. E veja também como o Theo oferece o cuidado, só que não da forma que a Júlia espera. Então, quando o Theo diz, né, quer que eu chame um táxi, ele tá falando de cuidado, o Theo tá falando que se importa. Segunda sessão. Uma sessão em que fica nítido que o Theo, ele tem que transferir a Júlia para outro profissional, e sim, ele já está se dando conta disso. Porque embora essas fantasias eróticas que ela tem forneçam conteúdos que dá para trabalhar ali em sessão, é interessante, porém, se o terapeuta sentir que está desenvolvendo a contratransferência erótica, a mesma fantasia do paciente, então essa análise eticamente não pode continuar. E aí, nesse caso, realmente tem que transferir a paciente. E aí a Júlia, como uma paciente sedutora que é, ela vai lá, tira, sei lá, uma presilha do cabelo, mexe lá no cabelo, e é uma cena bem simbólica. E ali ela sabe que sem o Theo dizer uma só palavra sobre o que sente, ela sabe que é recíproco o desejo. Lembram da inteligência intrapessoal. Mas, ao mesmo tempo, a Júlia precisa de evidências, né, mais diretas. Então ela diz sim ao pedido de noivado do André, porque o Theo disse não para ela. Eu sei, ficou confuso, mas vai ficar claro. Nessa ânsia pela confirmação do que ele sente, a Júlia toda hora fica fazendo menção à esposa do Theo na sessão, como uma forma de investigar a vida sexual dele. Então, assim, a Júlia tem um noivo, o André, e ela fala, eu disse sim. Ela não queria casar, mas, enfim, disse sim pro André, porque ela, na verdade, ela tá tentando investigar as reações, como que o Theo vai se expressar em relação a tudo que ela tá contando. Então, embora ela tenha uma intuição que a diz que é recíproco, o que ele sente por ela precisa de algo mais direto para começar a pensar em comportamentos, atitudes e tal, que caminhe na direção do desejo dela. E o Theo, às vezes eu vejo tirando a Júlia do papel de protagonista, ou seja, muitas vezes ele não a deixando elaborar alguns contextos e situações que ela traz, mas ao invés disso, ele às vezes ele força um pouco a barra e faz algumas interpretações que vão assim, a encaixar. É como se ele estivesse a forçando a ver uma situação que claramente a deixa visivelmente desconfortável. O Theo é alguém que às vezes coloca o ego dele acima dos sentimentos dos pacientes e quer desesperadamente, às vezes estar certo, né, nas suas análises, que acabam infringindo 1000 regras éticas que têm o potencial de desestruturar um paciente. Sobre isso, eu vou falar para vocês quando a gente for falar no quinto vídeo, que é sobre a análise do Theo, que o Theo também faz análise, e vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com um grande ego. O Theo realmente tem um grande ego, ao mesmo tempo que ele é um excelente terapeuta, viu? Ele é um terapeuta muito fora da curva também. Então, sim, muitas das interpretações do Theo, que são super diretivas, elas podem sim estar certas. Mas se o paciente não tem sustentação para lidar com alguma faceta da personalidade do paciente, como ao invés de como o paciente a idealizou, né, que estamos falando da Júlia, já que se a Júlia idealizou
e só se lembra partes, isso serve a um propósito de proteção e nenhum psicólogo deve colocar seu ego acima da ética de entender e acompanhar o ritmo pessoal de um paciente de crescer e aprender e acomodar tudo o que é do paciente, mas esse paciente, estamos falando de pacientes gerais e também da Júlia, que ali naquele momento ela ainda não tem uma sustentação interna para acomodar. Então é complicado um psicólogo ele acelerar o ritmo de uma sessão ao ponto de tirar a oportunidade do paciente chegar aos insights que precisa. Afinal, quem viveu a história foi a paciente. Quem vai sentir as consequências das escolhas feitas em sessão é a paciente, não o analista. Esse segundo episódio, para mim, é uma lição do que não fazer. Todo esse rolê do Theo conduzindo a sessão para tentar fazer a Júlia desconstruir essa atração por ele. E ele também vai relembrando que ela gostou de um cara que ela descreveu como se parecendo com Richard Gere. E olha, a gente sabe que o Theo parece também. Ele lembra. E aí, a Júlia naturalmente se sente atacada. E quem se sente atacado faz o quê? Se arma, se defende. E aí a Júlia diz uma das coisas que eu achei mais impactantes, que saiu da boca dela em 8 sessões. Ela responde às precipitadas, porém destaco que estão certas as conclusões do Theo, mas precipitadas porque ela não tem sustentação para acomodar. Enfim, as precipitadas análises ali do Theo com algo mais ou menos assim, ela diz, né? A primeira impressão que ela teve ao vê-lo era como se ele fosse um homem morto e ela pudesse soprar vida dentro dele. Eu achei forte essa. E depois dá pra ver que é verdade. Não, gente, é sério, depois passa um episódio do Theo com ela na primeira sessão deles, porque eles fazem sessão há 3 anos. Terceira sessão. A Júlia chega pela primeira vez atrasada e, bom, como eu falei pra vocês, ela já faz sessão ali com ele há 3 anos e em todos esses anos ela nunca se atrasou. Um terapeuta, inclusive, analisa até o atraso do paciente. Ou se esse paciente chega com muita antecedência. Até isso é um meio de nos comunicarmos uns com os outros. Não só em terapia, mas em qualquer compromisso que a gente marca na vida, que tem data e hora marcada. Daí, né, o Theo ele começa a conduzir essa sessão, sugerindo que eles têm que começar a pensar em um encerramento. E aí, novamente, a sessão deles gira em torno dos dois, né? Dessa transferência e contra-transferência erótica. E o Theo ganhou um papel a mais, para além de instrumento facilitador. Ele ganhou o papel de assunto-tema dessa sessão. Então, o assunto gravita ali em torno do Theo, até mesmo quando a Júlia não está falando diretamente sobre o Theo. Quando, por exemplo, ela fala que o André é o noivo dela, né, ele tá radiante com a ideia do casamento, enquanto ela não está tão alegre quanto supostamente deveria, eu digo assim, porque isso é nas palavras dela, tá? Nas palavras dela, não minha, por isso que eu trouxe aquilo pra vocês que eu falei da tristeza, né? É natural sentir tristeza, porque alguém tem que ficar falando, olha, mas você tem que ser grato por tudo que você tem. Tá, também, mas assim, tristeza foi uma emoção selecionada. Então, assim, não briga com a gente que sente tristeza. Vai brigar com a natureza. Com, sei lá, mais o que você acredita aí que colocou essa emoção básica na nossa circuitaria neuronal, cacete, nosso sistema límbico. E ela se sente culpada ali de não estar tão alegre quanto o André. E aí, eu tive uma outra interpretação sobre, talvez, a Júlia pode estar usando a suposta atração pelo Theo para ter uma desculpa para não se casar e também não ter que ficar só. E não julguem a Júlia. Falando de um modo mais desapaixonado das relações, normalmente nos apaixonamos pelo ideal que construímos de alguém.
pelo que essa pessoa representa, né? Muito mais do que por como essa pessoa, normalmente, ela realmente é de verdade. E bem, quando eu disse lá atrás que o assunto dessa sessão gravita em torno do Theo, mesmo quando a Júlia não fala diretamente sobre ele, é que ao falar do noivo, ela pode ter acesso direto às expressões do Theo. Gente, ela é muito ligeira. Achei sensacional isso aí nela, viu? Que é uma maneira indireta, né, de ter acesso ao mundo interno dele, já que até aqui ele ainda não confirmou, mas também não negou a reciprocidade erótica. Entendem? Ela tá tentando investigar. Ligeira essa Júlia. Fim da terapia, mas não fim desse episódio. Assim que a Júlia saiu da sala ali do Theo, ela cruzou com o Breno. A Júlia faz sessão às segundas, Breno às terças. Só que o Breno confundiu os dias e achou que a segunda fosse terça. Então eles conversaram um pouco ali fora, a Júlia e o Breno deu uma carona ali pra Júlia. Eu fiquei me perguntando. A Júlia aceitou a carona porque talvez agora ela conseguiu ver um custo de oportunidade para arrumar uma desculpa para não se casar e também não ficar só. Ou ela queria uma oportunidade de saber mais sobre o Theo através de outro paciente. Não sei, assim, gente. Até hoje eu não tenho uma resposta para essa pergunta porque a série foca, né, nos personagens dentro do setting terapêutico, não foca na vida fora deles, tá? Mas o que importa mesmo é que vocês percebam que as nossas escolhas não são aleatórias, elas servem a um propósito. Esse propósito pode ser mais ou menos consciente. E ao jogar luz sobre a sua sombra, você começa a ter mais consciência do porquê faz as escolhas que faz, o porquê pensa do jeito que pensa, o porquê fez uma escolha em detrimento a milhares. Tudo tem uma resposta. Às vezes, só as procuramos em lugares errados. Na maioria das vezes, fora. Quando muito do que queremos saber, tais respostas se encontram dentro. E se encontram também na dinâmica das nossas primeiras relações, que essas nossas primeiras relações foram com os nossos cuidadores. Quarta sessão. Júlia descreve com muitos detalhes a noite que ela passou com o Breno. Sim, eles transaram. Talvez para o Theo ter um vislumbre do que ele estava perdendo. Bom, essa é a minha segunda hipótese. Tem uma terceira hipótese também, vou falar sobre as três. Mas vamos lá, vamos começar pela minha primeira hipótese. A de que ela quer um homem que sirva de bode expiatório para que ela termine o casamento e ainda tenha companhia. Um dos detalhes sobre o sexo dela com o Breno, né, que ela relata na sessão, é que ela fala que foi uma experiência muito ruim. O mais legal, gente, essa parte é muito boa, é ver o contraste. Ou seja, como o Breno descreve a mesma cena. Eu vou falar disso no próximo vídeo dedicado à sessão do Breno. É impressionante. Esse foi um dos pontos altos dessa série para mim. Ver duas pessoas descrevendo a mesma cena. Eu acho isso lindo. É lindo demais. Porque a cena é a mesma. O que muda são as pessoas. E como as pessoas descrevem uma cena revela muito dos seus mundos internos. Então, a Júlia, ela descreve com uma riqueza de detalhes, né, a situação ali com o Breno, na noite que passaram juntos. Podemos ver no episódio traços de diversas emoções no rosto dela. Tem pausas no modo como ela organiza o que vai dizer. Dá para perceber o quanto ela, nessas pausas mentalmente, parece que ela retorna à memória do evento para se certificar de que, bom, sei lá, tá sendo justa, ou ao mesmo tempo ela também vai se espantando com a própria voz, né, ao relatar essa profundidade dela. Na terapia, eu também acho muito bonito o movimento de que, ao falar, somos forçados a nos ouvir, ou seja, a perceber
os nossos modos de pensar automáticos. O modo como organizamos o discurso oral, ele revela como organizamos o pensamento privado. E aí é interessante e por vezes doloroso constatar que não temos ideia do que pensamos, de tão automático que é o comportamento de pensar. Então, bom, a Júlia é um oceano que ia pular de cabeça na poça rasa de água que o Breno é. Quando eu for falar do Breno, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Que eu acabei de falar agora, gente, é a minha terceira hipótese, tá? Falei da primeira, segunda e acabei de falar da terceira. Eu boto mais fé nessa terceira. A que a Júlia descreveu com tantos detalhes para o Theo, as cenas privadas com o Breno, é porque ela é uma mulher oceano. Eu me lembrei até daquela música linda do Raul Seixas, a Guita, que o Raul fala, né? Abre aspas, sou raso, largo, profundo. Inclusive o sotaque do Raul falando profundo, é lindo. Terceira sessão. O Theo diz que precisam caminhar para um desfecho, né? Então ele quer, portanto, encaminhar a Júlia para outro terapeuta. Faz tempo isso aí, né, gente? A Júlia respondendo, abre aspas, errado, essa é a nossa última sessão, fecha aspas. E aí depois de dar uma boa analisada no Theo, e ela completa, abre aspas, parece que você está aliviado, dá para perceber pela sua respiração. Eu sou anestesista. A coisa que eu mais faço é observar a respiração dos outros. Eu amo a Júlia. Eu amo as referências olfativas, sabe? Quando eu leio livros que têm referências a memórias ou percepções olfativas, gente, eu acho outro nível. Então, pela primeira vez, a Júlia traz algo relacionado ao trabalho dela. Então, ela falou sobre um processo difícil com uma paciente de 15 anos. E o Theo a relembra de que quando ela tinha 15 anos, ela perdeu a mãe e que ao ter que ser criada só pelo pai, aquilo foi algo diferente, mas um diferente repleto de conotações negativas. Ao menos é o que as memórias da Júlia dizem. E aí, percebemos o quanto essa terapia tá numa vibe diferente, né? Então, quando o terapeuta corta a analisada, a Júlia começa o processo de fuga, né? Ao falar do livro Lolita, né? Então, ela quer entrar em detalhes e o Theo corta ela de novo. O Theo diz, abre aspas, Júlia, vamos voltar ao que você estava falando com o Beto, fecha aspas. E a Júlia só fala, tá bom. Quem conduz os assuntos da terapia é o paciente. Se o paciente é castrado de continuar a narrativa, é um indício que diz mais sobre o terapeuta do que sobre a terapia, do que sobre o paciente também. O Beto, ele foi o homem que a Júlia perdeu a virgindade. Ele tinha 40 anos e ela tinha 15. Pelo jeito que ela conta a história, dá a entender que foi ela quem deu uma chegada ali no Beto, né? Ela que foi até o quarto dele. E bem, o Theo é um homem de mais de 60 anos e a Júlia tem 35 anos. Nossa, gente, eu rotei, desculpa aí. Algum sinal de que ela tá repetindo um padrão? Mas a outra pergunta que ficou para mim foi também outra. Se nas palavras da Júlia, essa era a última sessão, então por que ela resolveu finalmente contar essa história? Sendo que nas sessões anteriores ela tinha falado ao Theo que a perda da virgindade dela foi de outra forma, com outro homem. Ela até pede desculpas por ter mentido. E o Theo, achei bacana a resposta do Theo. Ele fala, abre aspas, você mentiu para si mesma. Fecha aspas. Então a Júlia é cheia dessas estratégias assim, sabe? Para poder tentar sentir o outro, obter respostas que o outro só mostra indiretamente. E aí o Theo faz ver a partir da história do livro Lolita que é alguém pior que o abusador, que é quem não consegue proteger a vítima. No caso, o Theo está falando da Júlia através da história ficcional da Lolita. Eu li esse livro, inclusive, não gosto tanto. Então, esse livro, na verdade, quem trouxe ele para a sessão foi a Júlia.
E eu vou fazer um resumo muito rápido, só para contextualizar vocês sobre o que fala esse livro, tá? Esse livro foi escrito pelo Vladimir Nabokov, ele era russo, e basicamente o protagonista é o Humbert, que sente uma atração e uma atração sexual bom, ele é um tanto obsessivo pela Dolores Haze, mas que o Humbert a chama de Lolita, que é um diminutivo para o nome Dolores, né? A Dolores tem apenas 12 anos. Esse livro, inclusive, está incluído na lista dos 100 melhores romances de língua inglesa. Agora tá, vamos voltar para a Júlia. O Beto, esse homem bem mais velho, ele estava temporariamente hospedado na casa dos pais dela e ela perdeu a virgindade com ele no quarto ao lado em que o pai dormia. E a Júlia dá uma desculpa ali meio que para dar uma protegida ali no pai, né? Porque ela fala, ele tinha muita coisa na cabeça, a minha mãe havia morrido tinha um pouco mais de um ano. Mas isso não é desculpa para não cuidar dos vivos, afinal, os mortos não precisam mais de cuidados. É por isso que o Theo fala que há alguém pior que o abusador, quem deveria proteger uma criança, né? Ou seja, os cuidadores. No caso aqui, o pai da Júlia. Mas, aparentemente, esse pai da Júlia estava olhando para o outro lado. O Theo fala que a Júlia deveria falar com o pai sobre o que houve, né, nesse passado aí. Novamente, o Theo está se deixando afetar pela conexão erótica que eles estão tendo e está pulando etapas na terapia. E a resposta da Júlia é uma bela de uma fuga súbita do assunto. Ela fala que ela e o Breno acabaram, tipo, ela só foge assim do assunto, tá? No final da sessão, a Júlia volta ao começo, o assunto do começo, quando ela tinha começado a falar sobre o porquê menciona a paciente de 15 anos. E ela admite que a paciente não estava bem e parte da responsabilidade pelo quadro instável dessa paciente no hospital foi por negligência da própria Júlia, porque ela não parava de pensar no Theo. E enfim, eu não sei se vocês já pararam para pensar na fragilidade da existência. A sua vida pode ter um roteiro completamente diferente do que você nem parou para pensar em começar a escrever. Porque alguém não estava fazendo o que deveria fazer, porque estava com problemas que foram colocados como muito mais importantes acima de toda a humanidade, né? Acima também, ou talvez acima da ética profissional, problemas pessoais que são colocados como mais importantes ao ponto de terem potencial para mudar a vida de um outro que não tem nada a ver com o que traz dor, né, a esse outro, ao ponto de esse outro inferir uma situação irreversível, como por exemplo, pode pensar na morte, alguém morreu por negligência médica, é uma situação irreversível. E aí, né, pensei, trouxe a morte porque é um lado mais extremo, né? Mas pensando em talvez ser uma possibilidade, a paciente da Júlia, ela tá mal, porque a Júlia foi negligente, porque a Júlia estava com a cabeça em um lugar que não deveria estar, tinha que estar focado na paciente. Isso tudo que tem potencial para mudar vidas, nem sempre é para melhor. Faz parte do mundo privado. O mundo privado que talvez ninguém nunca venha a saber, pode mudar destinos, ou para pior ou para melhor. Eu achei o final desse episódio muito simbólico, porque eu acho que conversa muito com a fragilidade da existência. O quanto eventos privados, comportamentos privados, o modo como a gente está ali em nossa sintonia, pode trazer consequências irreversíveis para a vida de um outro que não tem nada a ver com a situação que a gente está passando. Sexta sessão. A Júlia acatou a sugestão do Theo e falou para o pai tudo sobre o que aconteceu entre ela e o Beto. E 2 dias depois, o pai acabou tendo um infarto. Aparentemente, fazia muito tempo que a Júlia não falava com o pai. Vejam, na série não tem como fazer uma ligação direta entre o que a Júlia falou ao pai,
ser uma causa direta ali para o infarto. O que dá para inferir é que um psicólogo não pode ser diretivo ao dizer o que um paciente deve ou não fazer. Nas palavras do psicanalista Lucas Napoli, que gosto bastante, ele é brasileiro, ele diz algo mais ou menos assim: não será o psicólogo que vai sofrer e viver as consequências das escolhas que este psicólogo está sugerindo ao paciente. Então, ele não pode dizer o que um paciente deve ou não fazer, né? Então, agora também sobre pensando na Júlia ter dito aí essa verdade enterrada ao pai, ela disse por sugestão do Theo. Eu acho que esse episódio talvez nos ensine que somos responsáveis sim pelo que dizemos, pelo tom, pelas escolhas de palavras. Porém, não temos como controlar e prever como o outro vai reagir ao que dizemos, tá? Então, o Theo pergunta se a Júlia acha, né, que ela tem esse poder todo de causar um infarto no pai. E eu acho que não temos, assim, as pessoas têm suas próprias questões. Talvez o que a Júlia disse ao pai foi só um estopim para um problema sistêmico, né? Um infarto, ele tem causas multifacetadas, multifatoriais, não sei como falar, na linguagem mais médica. Então, não sabemos e nunca saberemos. Nessa sessão, não sabemos e nunca saberemos se a Júlia, de alguma forma, qual que é a participação da porcentagem dela no infarto ali do pai. Nessa sessão, o Theo admite que realmente gosta da Júlia e ela fica assustada. Ela acha que tem algum truque, né? Pede pro Theo sentar ao lado dela e quando ele o faz, ela se encolhe em uma posição fetal. Ela fica meio assim, como se regredisse, né? Tem um mecanismo de defesa chamado regressão. E aí, quando a gente regride, é um primeiro estágio de infância em que a gente se sentia seguro. E aí o Theo pergunta, abre aspas, no que você está pensando? E a Júlia responde, abre aspas, no Beto, fecha aspas. Essa cena é como se a Júlia tivesse tomado consciência de que quando conseguiu exatamente o que acha que queria, né, ou seja, a confirmação direta do Theo de que o desejo é recíproco, gente, ela tá assim, ó, vocês estão tentando ter essa resposta de maneira direta. Ela percebe, quando ela percebe o quanto isso é assustador. E suponho também que ela tenha sentido sensações e emoções ambivalentes, né? É como se quando encontrasse exatamente o que buscava, soubesse que de alguma forma não era exatamente aquilo, mas o que aquilo simbolizava, né? É o latente por trás do manifesto. Porque talvez ela estivesse fantasiando, idealizando, repetindo um padrão tóxico, né? E o Theo fala, você acha que é isso que você quer? Então pergunta ela, né? Fecha aspas. E a Júlia responde que é como a sensação, né, ali o que está acontecendo, ela perto do Theo, no mesmo sofá, que ela teve com o Beto. Ela achou que queria dormir com o Beto, mas na verdade ela só queria que ele a abraçasse e a consertasse. E agora, talvez saibamos que a Júlia vê no Theo não necessariamente um parceiro, mas alguém que vai dar a ela o que ela não pode oferecer a si. Eu me perguntei, né? Mas não é isso, né, que faz as pessoas se juntarem? Na integração dos lados opostos, dos aspectos opostos, a gente não sei. Eu acho relacionamento tão complicado, tenho preguiça às vezes. 7ª sessão. O episódio já começa com o Theo fumando cigarro, tá? E aí, nem eu, nem ninguém, nem a Júlia, ninguém sabia que o Theo fumava. A Júlia chega e pergunta assim, nossa, então você fuma? E ele responde que tinha parado e que voltou há alguns dias, né? Nossa, gente, assim, será que ele tá ansioso? E aí, a Júlia leva um bolo para o Theo e diz, né, abre aspas, eu não tô voltando para terapia, fecha aspas. O mais legal nessa cena é que ela senta exatamente no lugar que o Theo senta para atender.
Então, pensa na terapia, o terapeuta e o paciente ficam um de frente para o outro. Então, tem uma cadeira, um lugar, um espaço pré-definido para o terapeuta e um lugar, um espaço pré-definido para o paciente, tá? Eles não estão mais em terapia, ambos aqui já deixaram claro o que sentem um para o outro. A Júlia foi fazer uma visita, levou um bolinho e ela senta, quando ela não está mais em terapia, ela está agora sentada no lugar que o Theo se senta para atender. Isso, para quem faz análise, é muito importante. Se vocês não fazem análise de onde as pessoas se sentam na mesa, vocês estão perdendo uma baita oportunidade de conhecer melhor as pessoas. Tá, vamos lá, voltando. Né? Nessa cena, então, ela senta exatamente no lugar que o Theo se senta para atender. Isso é um detalhe muito, muito importante. Voltando para Júlia, né? Para Júlia, é como se simbolizasse, pelo que eu entendi, tá? Se simbolizasse agora que eles vão começar uma nova relação em que ambos estão no mesmo degrau, ao invés da relação que a Júlia tinha colocado o Theo, como se ele estivesse acima dela, como se ele fosse superior a ela. Eu me refiro superior no sentido de questões emocionais, tá? Então, eu acho o Theo super equilibrado. Essa minha interpretação, ela ganhou sustentação quando ela começa a falar que queria ter o autocontrole dele. Eu penso que o que a Júlia projetou no Theo é como se, ao estar perto dele, ela pudesse evoluir. Poderia ter alguém para cuidar dela, enquanto ia crescendo nessa relação e aprendendo habilidades que ela julga que o Theo é muito bom. E aí, eu achei muito bacana o movimento do Theo, porque ele não alimenta essa projeção dela, né, de colocá-la num pedestal. E também ele não devolve com uma pergunta, né, o Theo entra naquela conversa, despido dos papéis de paciente-terapeuta. E ele responde, abre aspas, eu acho que autocontrole é muito valorizado. Eu só sei que não tenho mais tantas certezas das coisas que eu sabia. Fecha aspas. Eu achei os diálogos muito belíssimos nesse episódio. Sobre estar no controle, ele também fala, abre aspas, sabe essa ilusão de estar no controle? Só os terapeutas muito velhos, muito jovens, inexperientes ou muito arrogantes podem se dar ao luxo de sentir isso. Fecha aspas. Eu senti que essa sessão, embora não tenha sido exatamente uma sessão, já que a Júlia parou a terapia, foi um episódio muito bacana, porque ambos estavam na mesma página. Não era uma conversa permeada por um papel social fixo ou por ereções intelectuais de ambos os lados. Eles pareciam conversar e querer entender quem eram para além do que projetaram. E eu acho que isso é de uma maturidade tremenda. E o Theo segue falando, né? Ele fala, abre aspas, estou tentando não me assustar com o fato de que eu não vejo as coisas tão claramente quanto eu costumava ver, fecha aspas. Eu achei essa frase tão impactante, porque é muito difícil abrir mão da ilusão de controle. Tem que ter muita coragem, tem que ter muita sustentação interna para questionar o que antes era alicerce. E aí ele continua, né? Ele fala, abre aspas, não entrar em pânico por não saber de onde estou vindo e para qual caminho eu vou seguir. Fecha aspas. Eu achei bem especial esse episódio, porque aqui o Theo, pela primeira vez, se permite ser vulnerável. E o curioso é que ele não dividiu essa parte vulnerável dele com a esposa dele, que é a Clarice, com quem ele está casado há mais de 20 anos. E devia, por lógica, assim, matemática, ter essa intimidade, né? Ele se permite ser vulnerável com uma paciente que está com ele há poucos anos. E meu palpite para que essa conexão tenha se estreitado em tão pouco tempo é que vulnerabilidade gera vulnerabilidade. Se somos vulneráveis na frente de alguém, das duas, uma. Ou damos armas a essa pessoa para que ela possa, de alguma forma, nos atingir no ponto que mais dói, ou abrimos um caminho que liberta, o de que essa pessoa também está tendo a rara oportunidade de ser vulnerável todo mundo junto.
E esse episódio é sobre isso. É muito bonito, é lindo, lindo. E aí, entra naquela parte que eu falei para vocês também, né? O Theo, nesse momento, dele não alimentar a fantasia da Júlia de que ele é um homem bem resolvido e super controlado. Daí ela diz, né, abre aspas, eu nunca te imaginei falando assim, fecha aspas. E aí tem um corte que mostra como foi a primeira sessão entre eles há 3 anos atrás, quando claramente dá pra ver na cara do Theo que ele tá muito cansado, muito cansado. E já que nessa conversa 3 anos depois, né, que aqui tô falando aqui agora, sobre o qual estamos falando, o Theo dá pra ver pelas expressões dele que ele já tá bem mais vivo. Eis o paradoxo, né? Carregar uma ilusão parece que pesa bastante, né, Theo? Nessa troca permeada pela faceta da vulnerabilidade, a Júlia se descreve como uma pessimista calma. Achei uma troca muito bonita. A Júlia é uma paciente bem típica, né? Então, quando ela chega, né, 3 anos atrás, ela começa falando assim, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu amo meu trabalho, eu amo meu marido, minha vida é ótima, né? Minha vida é como um comercial de margarina. E aí, olha a cara do Theo, né, ouvindo tudo isso. A Júlia é extremamente sensível. Eu trouxe esse recorte que ela disse, né, que não sabia, porque ela estava na terapia, porque a vida dela era maravilhosa, porque ela é uma das raras pacientes que dá ouvidos às emoções, mesmo que as racionalizações tenham excelentes argumentos. Ela disse para o Theo, abre aspas, quando eu te conheci, eu tive vontade de colocar a mão no seu coração e te dar um sopro de vida. Fecha aspas. Júlia, no alto da sua sensibilidade, sabe que segue a cartilha do que nos contam, que é a chave para a felicidade. Mas parece que tem alguma coisa lá dentro dizendo que tem algo errado. E ela ouve essa voz porque é uma mulher muito sensível, porque ela tem o que o Howard Gardner descobriu, que é uma das 7 inteligências múltiplas, a intrapessoal. 8ª sessão, e essa sessão não dá para falar muito, porque já vai dar um spoiler de um paciente chamado Breno, que é um paciente que eu vou falar só no próximo vídeo, mas a Júlia e o Theo estão conversando sobre ir a um lugar que tem a ver com o Breno, tá? Mas o Breno, ele não é o foco. O foco é entender como vai rolar essa dinâmica entre a Júlia e o Theo. Agora que ambos já assumiram o que sentem ali um pelo outro, e esse episódio é sobre entender como a qualidade dessa nova interação, sem o vínculo terapêutico como pano de fundo, e sim um novo vínculo, mas que também está contaminado pelo vínculo terapêutico. Então, sobre essa sessão, eu vou falar mais no episódio 8 com o Breno, tá? Assim como no episódio anterior, que eu comentei com vocês que o Theo, ele encontrou uma oportunidade de se sentir seguro como uma pessoa para ser vulnerável, e essa pessoa foi a Júlia. E essa troca foi tão genuína que nesse episódio se repetiu. Então foram 2 episódios super vulneráveis. Eu achei a coisa mais linda e emocionante. O Theo e a Júlia arrebentaram a corda do vínculo terapêutico estrito, vínculo terapêutico de modo estrito, e esticaram a corda do vínculo humano. E é uma pena que em 20 anos de casamento, isso talvez nunca tenha acontecido com o Theo e a Clarice. Porque vínculo não é sobre anos de relação, é sobre a qualidade da relação. 9ª e última sessão. Nessa sessão, o Theo ficou ligando para a Júlia, mas só cai na caixa postal, então não sabemos o que vai acontecer. Talvez na segunda temporada tenhamos uma resposta e vai ter resenha da segunda temporada. Tudo que sabemos é que o Theo, ele saiu de casa, ele alugou um espaço em um apartamento e ele continua a atender na casa dele, tem um consultório separado, tem um anexo separado para o consultório, mas ele não mora mais lá e também, né,
Só para trazer de novo, vou trazer um episódio só sobre a terapia do Theo para vocês entenderem a dinâmica familiar dele. É isso. Vou deixar o link do primeiro vídeo que eu fiz uma introdução para vocês para falar fazer uma análise do vídeo de abertura e vou deixar o link abaixo. É isso.